Olá, vamos falar um pouco hoje sobre a economia das ideias, né? Economia das ideias, o que é isso, né? Quando a gente olha os países ricos hoje, a gente vê que no fundo o que eles produzem e vendem são ideias, né? Isso veio até, ficou muito famoso com o trabalho do Paul Romer, que ganhou o Nobel em 2018, em cima de tudo isso que ele desenvolveu, né? Que muita gente chama de knowledge economies, né? São economias capazes de produzir e vender no mercado mundial ideias, né? Ideias. Que ideias são essas, né? Eu vou dar exemplos práticos. Uma Amazon da vida, plataformas, marketplace, Facebooks da vida, novas tecnologias de, por exemplo, de foguete, de levar o homem à lua, novas ideias de químicos, de hormônios, de medicamentos, ou de carro elétrico, né, uma Tesla da vida, né? Então, no fundo, os países ricos eles dominam, né, as ideias, né? As ideias, boas ideias, as grandes ideias, as ideias mais valiosas estão na mão desses países, né? E aí, daí que vem a ideia de que a educação leva ao desenvolvimento econômico, né? Porque a educação leva à ideia, né? Então, uma das explicações que se dá de por que o Brasil é pobre, ou por que os países pobres são pobres, é que eles não têm educação, né? O nível de educação deles é muito ruim, né? Os economistas chamam isso de capital humano, né? Quanto mais capital humano um país tem, mais rico ele é. Então, a trajetória para o enriquecimento é uma trajetória de aquisição e domínio de capital humano, de educação das pessoas, né? Mas a questão não é tão simples assim. O buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? O que a gente vê na prática dos países ricos e das empresas ricas é que essa educação, esse capital humano e essas ideias têm que estar necessariamente aplicadas a produtos, a empresas, né? Então, os países precisam dominar produtos e tem empresas que são detentoras dessas ideias, desse conhecimento tácito que a gente chama, que é o conhecimento produtivo, e tem marcas, precisam ter marcas e empresas que saibam se aproveitar disso, né? Então, para um caso como o Brasil ou para os países da América Latina e África, é muito difícil se desenvolver simplesmente investindo em educação. Todo mundo fala, o plano do Brasil é educação. Claro que a educação é o caminho civilizatório por excelência, né? Eu sou suspeito para falar disso, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado, dou aula há 20 anos, então, claro que eu acredito na educação, mas para países pobres e emergentes, investir em educação simplesmente pode não levar a lugar nenhum. Por quê? Porque se a gente não tiver a estrutura produtiva, as empresas que podem usar essa educação, transformar essa educação em conhecimento produtivo e de conhecimento produtivo em ideias rentáveis, em marcas, né? Se a gente não tiver isso, não adianta não adianta educar as pessoas. Aí a gente vai cair no caso clássico do engenheiro que virou motorista de Uber. Ou na minha época a gente brincava que era o engenheiro que virou suco, que era um bar lá na Paulista de enorme sucesso, né? Que era o engenheiro que ele fez engenharia, era um cara altamente capacitado, mas não tinha emprego, não tinha empresa, não tinha lugar para ele aplicar aquele trabalho dele. Então o que aconteceu com ele? Ele virou suco. Fez uma empresa para vender suco. Óbvio que aí o conhecimento de engenharia dele não adiantava nada, mas por acaso ele teve sucesso, mas foi um engenheiro que virou suco. Hoje, agora, no mundo de hoje, a gente chama do engenheiro que virou motorista de Uber, né? Então o cara é super, hiper, ultra qualificado, mas não tem empresa, não tem marca, não tem lugar para ele trabalhar. Então ele tem duas opções: ou ele sai do país, ou ele sai do Brasil, ou ele vira motorista de Uber. É o que eu brinco que a educação sem indústria gera fuga de cérebros, né? O que os economistas chamam de brain drain, né? Tá aí uma palavra, um economista também curioso. Brain drain é quando vai pelo ralo, né? Então os cérebros do país vão embora, vão pelo ralo, né? Enquanto que países que têm uma estrutura produtiva sofisticada, que têm as empresas medium tech, high tech, os serviços sofisticados, eles têm o que a gente chama do brain gain, né? Porque os bons cérebros do mundo migram para esses países. Então, enquanto os países ricos têm brain gain, os países pobres têm brain drain, né? E essa dinâmica só agrava a estrutura que já existe hoje, de ricos que continuam ricos e pobres que continuam pobres, né? Então, a mensagem principal dessa aula, desse vídeo, é que educação sem estrutura produtiva, sem conhecimento aplicado a produtos, a empresas e a marcas, não adianta. Vira brain drain, né? O que adianta é ter, claro, e aí são outros 500, né? Como é que um país constrói essa estrutura produtiva sofisticada, esse ecossistema produtivo em que existem empresas medium tech, high tech, serviços sofisticados que são capazes de usar o capital humano e a educação. Como é que faz isso? É uma outra discussão para outro vídeo, para outra aula, mas o fato é que educação sem sofisticação produtiva gera
brain drain, tá? E enquanto que empresas e países que têm sofisticação produtiva ganham o brain gain, né? E por isso eles tendem a continuar ricos e tem, os lugares clássicos do mundo são Estados Unidos, Silicon Valley, Nova Inglaterra, até agora Xangai, Shenzhen, Hong Kong, na China, Tóquio, muito Londres, né? Esses lugares são clusters de inovação e clusters de atração dos melhores cérebros do mundo, né? E é isso que faz diferença. E o Brasil está muito mal nesse aspecto. Aliás, o Brasil foi um dos países que mais investiu em educação nos últimos 30 anos e não adiantou nada do ponto de vista de avanço econômico. A nossa economia está parada igual, estagnada igual, nossas empresas continuam perdendo o bonde e a gente simplesmente tem um monte de engenheiros dirigindo carros no Uber. Obrigado.